Boa noite, irmãos. Graça e paz. Antes de conhecer aqueles que nos visitam, queria chamar as irmãs que estão com um lembrete, o Elcio também, não sei quem está responsável pela Cesta do Amor. A gente contribui aqui também semanalmente, mensalmente, né, com a montagem de cestas básicas para distribuição daqueles que necessitam. E a gente precisa também da contribuição dos irmãos. Então, você que puder contribuir, levante a mão, as irmãs estarão entregando para que você possa contribuir também com a montagem das cestas. Tenho aqui 2 nomes de pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez. Queria conhecê-los e também saber se tem mais alguém além desses 2 nomes. Tenho aqui o nome da Letícia Oliveira. Letícia Oliveira está ali no meio, seja muito bem-vinda. E também do Wellington Oliveira, está ao lado ali, também seja muito bem-vindo. Wellington, quem está próximo, dê um abraço neles para que eles se sintam bem-vindos em nosso meio. Mais alguém? Não? O restante todos de casa? Muito bem. Como foi falado aqui, né, no nosso culto, celebrando a juventude, em especial a juventude da PIB aqui de São Caetano, adolescentes, jovens. O ano passado, em nosso retiro, abordamos o tema identidade. A gente abordou ali todos os eu sou que Jesus traz ali no livro de João, e firmamos a nossa identidade como filhos de Deus. Deixamos bem claro ali que não é a sociedade que tem que nos aprovar, que não é aquilo que a gente faz que tem que ser aprovado pelos outros, a gente não é valorizado por aquilo que fazemos, pelo cargo que ocupamos, pela faculdade que passamos, por quem namoramos, ou por qualquer outra coisa que fazemos. Somos valorizados e fomos valorizados por Cristo na cruz. Esse foi o tema central e aquilo que abordamos no retiro anterior. E nesse retiro, como já foi muito bem colocado aí pelo nosso garoto propaganda Lucas, pastor Lucas, né? Falaremos sobre raízes. Por quê? Porque a gente pensamos numa sequência. Nos identificamos como filhos de Deus. Só que, se a gente simplesmente se identifica, acontece conosco aquilo que é citado lá na parábola do semeador, onde algumas sementes caem no meio de pedras. Só que por não terem espaço onde crescer, em outras palavras, por não desenvolverem raízes, o que acontece com elas? Logo murcham, logo passam. E a vida do ministério de jovem, como um todo, já estou aqui há alguns anos na frente desse ministério, e graças a Deus aqui nem tanto, mas vejo isso em muitas igrejas, e aqui também um pouco, ela vive muito de eventos. Temos aqui 2 grandes eventos relacionados ao Ministério da Juventude, em especial. Temos em fevereiro o projeto de carnaval, temos no segundo semestre, normalmente a gente tem feito agora em setembro, o acampamento, o retiro dos jovens. E é muito evidente o que acontece. A gente vai no retiro, no projeto em fevereiro, em março, ali quando é o carnaval. Quando vem março, abril, maio, está todo mundo envolvido. Está todo mundo com vontade de participar. Está todo mundo com fogo. Aí vem junho, aí vem julho. Julho é um mês triste. Junta férias, junta tudo. Aí vem agosto, e aí vem de novo setembro, no segundo semestre, e acontece o retiro. Por quê? Porque aqueles que já estavam com fogo lá do carnaval, chegam em setembro e já nem querem mais ir no retiro. E aí a gente precisa fazer um novo trabalho, um ótimo culto de divulgação, como está sendo esse, com ótimos atores, como foi feito aqui, para divulgar a participação em um retiro, por exemplo. Mas por que isso acontece? Porque a gente, não só os jovens, mas nós como cristãos, a gente olha muito para o que a gente está vivendo agora. E esquece de tudo o que Cristo fez por nós. Então, o próximo passo, depois de a gente assumir a nossa identidade como filho de Deus, a gente precisa desenvolver raízes que nos firmem nos locais certos, que é na palavra de Deus, que é no ministério, que é na comunidade que a gente tem aqui. Então, esse é o objetivo que a gente tem seguido para viver
dessa forma. Só que quando a gente fala em desenvolver raízes, e aqui eu vou fazer uma introdução para aquilo que a gente vai viver lá, a gente precisa de maturidade. E quando a gente fala de maturidade, a gente não está falando de idade. Quando a gente fala de maturidade, a gente está falando, pensando especificamente aqui em maturidade espiritual, mas existem diferentes tipos de maturidade. A gente tem a maturidade física, que é a nossa idade, a gente vai ganhando, o nosso corpo vai se transformando, os jovens vão se desenvolvendo, depois o adulto, igual eu, já começa a ter que tomar remédio de pressão, aí vai entrando em declínio, vai aumentando na maioria das vezes, o nosso corpo vai entrando em maturidade, o nosso metabolismo fica mais lento, e é normal isso, é a maturidade física, não tem como a gente fugir disso, é o que acontece com todo mundo. Só que também tem a maturidade emocional. A maturidade emocional, ela não está estritamente ligada às nossas idades. A gente vai ter jovens, adolescentes, maduros emocionalmente falando. A gente vai ter jovens, adolescentes, imaturos emocionalmente falando. A gente tem adultos maduros emocionalmente. E a gente tem adultos imaturos emocionalmente. Só que o que eu quero focar hoje, e é o que a gente vai focar, a gente vai falar de todo tipo de maturidade, em como a gente desenvolve essa maturidade para criar raiz, mas em especial hoje, nessa introdução, eu quero falar da maturidade espiritual. Maturidade espiritual não está ligada à idade. Então, você que veio aqui e se surpreendeu com o culto da juventude e vai achar que a gente vai pregar só para jovens e adolescentes, não. O que eu vou trazer aqui, o que a gente vai refletir aqui junto, é para todos nós como igreja, não importa a nossa idade. Porque maturidade espiritual não depende de idade física, não depende de tempo de igreja, depende de transformação de caráter. Isso é maturidade espiritual, transformação de caráter, e não aquilo que está relacionado à nossa idade ou ao nosso tempo de igreja. A gente vive uma vida numa sociedade que cada vez mais tenta, e aí quando a gente olha para aqueles que têm filhos pequenos, por exemplo, e aí é o meu caso, em que a gente tenta minimizar os problemas dos nossos filhos. A gente vive numa vida em que eu assisto alguns desenhos animados com as minhas filhas e montando e pensando em maturidade me veio na mente a lembrança de um desenho animado que com certeza todo mundo conhece aqui, que é o Rei Leão. O Rei Leão, o clássico, né? Porque depois tem o 2, o 3, o Mufasa, aí já perde a graça, né? O pessoal não sabe onde parar. Mas tem lá o Rei Leão, um clássico, aí vai, e o que para quem não viu, tem o Simba. O Simba perde o pai. E o Simba fica traumatizado, porque ele perdeu o pai. E ele acha que a morte do pai dele foi culpa dele. E aquilo é um trauma naquele pequeno leãozinho que está se desenvolvendo. E aí o que acontece? Ele foge dos problemas. E para quem lembra, ele encontra um par de amigos. E quem é esse par de amigos do Simba? Timão e Pumba. E o Timão e Pumba ensinam um lema de vida para o Simba. E qual que é o lema de vida que o Timão e o Pumba ensinam para o Simba? Hakuna Matata. Pode falar, irmão, não é pecado, eu pesquisei. Hakuna Matata. É lindo dizer o quê? Os seus problemas você deve esquecer. Isso é aprender. E a gente tem vivido tentando colocar isso para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens. A gente tenta falar para eles que é lindo viver. Os seus problemas você esquece, porque eu vou resolver para você. Esse não é o papel do pai. Esse não é o papel do adolescente, do pai do adolescente. Esse não é o papel do pai do jovem. O mundo não é feito só de alegria. O mundo é feito de dificuldade. É lógico que, é o que eu falei, eu sou o primeiro a falar, eu quero proteger as minhas 2 meninas de tudo o que for possível eu proteger. Só que eu sei que se eu colocar ela debaixo da minha asa e não deixar ela desenvolver a maturidade dela, seja física, seja espiritual, ela não vai amadurecer,
ela nunca vai criar raiz. E o primeiro problema que ela enfrentar na vida dela, ela vai sempre correr para mim. A gente joga videogame. Eu e a Manuela, para quem conhece, sabe que ela é fanática por videogame. E nessa de sempre tentar ajudar, ela chega e ela tem primeira dificuldade que ela encontra na fase que ela não consegue passar, ela já vira para mim e fala, papai, passa para mim. E aí, primeira vez eu fui, passei, segunda vez eu fui, passei, e aí eu percebi que aquilo começou a virar um costume. E aí, em vez de tentar jogar as fases mais difíceis, que ela tinha dificuldade, que ela não conseguia passar, o que ela fez? Começou a voltar para as fases mais fáceis, porque ela sabe que ela é boa. E ela consegue passar sozinha. Porque eu falava para ela, eu não vou te ajudar, eu não vou passar para você, eu vou te ajudar. Eu vou falar o que você tem que fazer. Eu vou sentar do seu lado. E eu vou te falando, pula aqui, pula ali, você vai conseguir. Às vezes ela consegue, às vezes ela dá chilique e acaba o videogame. Mas isso é um exemplo bobo do que a gente faz na nossa vida, com os nossos filhos, com a nossa juventude. A gente vai criando adolescentes, jovens, adultos imaturos espiritualmente. E como o pastor Wagner pregou hoje de manhã, quando a gente tem famílias, de uma forma geral, imaturas, a gente tem uma igreja imatura. É tudo interligado. É tudo junto. Para citar dois pequenos textos, que não é o texto que eu vou me basear nessa noite, mas dois pequenos textos em que Paulo, em um deles, e o outro, o autor de Hebreus, é bem duro quando ele fala sobre imaturidade. Hebreus 5 vai dizer assim, não precisa nem projetar, porque eu só vou ler de forma rápida. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se capazes de discernir tanto o bem quanto o mal. Como eles conseguiram discernir tanto o bem quanto o mal? Através do exercício constante. O exercício constante não quer dizer que é sempre sucesso. O exercício constante é a repetição até que você se desenvolva. Em outro texto, Paulo diz assim, em 1 Coríntios 13, que é o capítulo bonito aí, que todo mundo ouve em casamento, em que Paulo fala sobre o amor. Em 1 Coríntios 13, 11, ele fala assim, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo reconhece que ele era menino e tinha o tempo dele falar como menino, dele pensar como menino, dele agir como menino. Só que quando ele desenvolve a maturidade dele, ele deixa para trás o que era de menino. E agora ele passa a agir como homem, como adulto, como filho maduro de Deus. E esse vai ser o nosso lema. Como nos comportarmos como filhos maduros de Deus. Nós somos filhos de Deus, sim. Já definimos isso no retiro passado. Agora nós vamos ver como a gente tem que ser filhos maduros de Cristo, com raízes bem estabelecidas, firmadas. A gente viu a arte ali, raízes a gente não vê na maioria das vezes. Se bem que no centro de São Paulo ali tem umas árvores que você vai na Bandeirantes, principalmente, as raízes são tão grandes que estão entrando até no meio da rua. Por quê? Porque ela vai entrando aonde tem espaço. Ela vai se enfiando, ela vai se desenvolvendo. E o jovem, o adolescente, ele naturalmente vai criar raiz. Só que aonde essa raiz vai ser desenvolvida? É nisso que a gente precisa entrar, como igreja. Para que essa raiz seja desenvolvida no solo correto, no terreno correto. A gente precisa tentar ao máximo possível, por mais que doa, porque eu sei que dói, deixar os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens se desenvolverem. E o desenvolvimento acontece pelo exercício constante. O errar, o acertar, o tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco.
É assim que acontece o desenvolvimento. E o desenvolvimento da maturidade espiritual também é assim. E o texto que eu separei para a gente entender o que a gente precisa ser, o que a gente precisa ter para ser filhos maduros de Deus, é um dos textos mais bonitos que tem na Bíblia. João 17. Esse sim, se puderem, o pessoal da projeção aí puder projetar. João 17 é a oração sacerdotal de Jesus. Jesus está prestes a ser morto. Jesus está prestes a ser preso. E ele faz uma das orações mais bonitas de toda a Bíblia. E é isso que eu quero ler com os irmãos hoje. A gente vai ler o capítulo todo, mas eu vou ler alguns pontos só, porque são 4 pontos que a gente precisa desenvolver a nossa maturidade espiritual. Baixa sua cabeça. Senhor, muito obrigado porque podemos estar aqui. Muito obrigado porque diante da Tua presença nos colocamos e sentimos a Tua presença aqui desde o início do culto, Senhor. Que agora, através da Tua palavra, a gente, como igreja, sejamos jovens, adolescentes, adultos, não importa a nossa idade, possamos ser edificados através da Tua palavra. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto que a gente precisa entender, que a gente precisa desenvolver a nossa maturidade, é que nós somos devedores. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8 primeiro. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. A primeira parte que eu quero mostrar para os irmãos, e que eu quero refletir com os irmãos, é que para a gente amadurecer, a gente precisa entender que a gente é devedor. Aqui Jesus deixa claro que tudo o que a gente tem vem de quem? Do Pai. Tudo o que a gente tem vem do Pai. A gente vive não como devedor. Na maioria das vezes, sabe como a gente vive? A gente vive o oposto de devedor, daquele que está devendo, é o credor. O credor, normalmente, ele faz o quê? Ele vai e coloca um cobrador para cobrar aquele que está ali devendo. E, infelizmente, em vez de viver com a consciência de que somos devedores, a gente vive com a consciência de que como se fôssemos cobradores. E a gente está sempre cobrando coisas que sejam feitas da nossa maneira. A gente está sempre cobrando para que tudo seja feito do nosso jeito. A gente casa, e quando a gente casa, a gente, em vez de doar, em vez de dever, em vez de servir, a gente casa e a gente passa o tempo inteiro cobrando o nosso cônjuge. Ah, por que você não desceu o lixo hoje? Ah, por que você não deu banho nas suas filhas? Ah, por que você não ganhou mais esse mês? A gente vive o tempo inteiro cobrando. A pior coisa, irmãos, é se relacionar com uma pessoa cobradora. Aquela pessoa que cobra o tempo todo. Aquela pessoa que nunca está satisfeita com o que acontece. Aquela pessoa que sempre quer mais. Você faz alguma coisa, e aí a pessoa vai e fala, mas esse jeito aqui pode ser melhor. A pessoa está sempre tentando cobrar algo que seja feito da sua maneira. Isso é sinal de imaturidade, irmãos. Uma vez eu vi um caso, mas me contaram um caso na minha família de um menino que estava passando o dia lá na nossa família e a gente estava brincando, eu não estava na verdade, né? Mas o pessoal estava todo mundo brincando ali, uma festa de família, não sei o quê. E o que acontecia? Um menino queria ganhar tudo. Ele queria ganhar todas as coisas que ele fazia.
As coisas tinham que ser do jeito dele, senão ele, sabe, igual o Kiko, ele pegava a bola e ia para casa. E aí, a gente tinha outros amigos ali perto, e um dos amigos dele era super bonzinho, e deixava. Aí uma pessoa mais velha chegou para esse menino e perguntou: por que você sempre deixa ele ganhar? A pessoa mais velha estava vendo que o menino não estava se esforçando, estava deixando o outro. E aí ele virou e falou assim: porque se não for do jeito dele, a gente não é amigo. Isso é viver como cobrador, do seu jeito. A gente precisa entender, isso já, como já foi frisado aqui, que somos filhos de Deus. A partir do ponto em que somos filhos de Deus, a gente precisa colocar isso como regra na nossa vida. Tudo o que eu recebi foi pelo que o meu pai me deu. A partir desse momento, eu sou grato a Ele por isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou também servir aos outros. E assim eu vou desenvolver o meu relacionamento. Lidando com adolescentes e jovens, há muito tempo, como eu tenho falado, eu encontro às vezes alguns casos daquelas meninas ou meninos que querem namorar e veem que o tempo vai passando e não vai encontrando um namorado, e aí a pessoa começa a ficar carente. Ela começa a ficar carente e ela tem o desejo de se relacionar. E esse é o pior momento que existe para a pessoa iniciar um relacionamento. Porque é o momento em que ela está carente de emoções. Ela está carente, ela está precisando receber. O momento certo de você começar um relacionamento, o momento certo de você poder iniciar uma relação é quando você está cheio de amor para dar. E não carente por receber. A gente precisa entender que a gente recebeu muito amor de Cristo. E como filhos dele, a gente precisa também entregar muito amor. Ali a gente vai estar fortalecido. Assim o nosso relacionamento vai estar fortalecido. Porque como a gente sempre fala, o casamento, ele é um local em que um tem que dar para o outro amor. Não é um local em que um vai receber do outro. Isso acontece por consequência, mas não tem que ser o nosso objetivo. Quando os dois entram pensando em amar e não ser amado, dá certo. A gente precisa cobrar menos e servir mais. Como a gente tem lidado com isso? A gente tem cobrado o tempo todo onde a gente se envolve? Como eu tenho sido com os meus amigos? Como eu tenho sido no meu trabalho? Será que eu cobro o tempo todo e nunca elogio? Será que eu tenho colaboradores lá em que sabem que não querem chegar perto de mim porque sabem, nossa, lá, para aquele nunca está bom. Nunca nada está bom para aquela pessoa. Ou eu consigo passar de uma forma em que aquela pessoa sente o seu trabalho valorizado? Como eu tenho agido no meu ministério na igreja? Será que eu sou aquela pessoa que está sentada cobrando o tempo todo, em vez de chegar e se colocar à disposição para ajudar a ser feito? A gente precisa cobrar menos e agir mais. Só dessa forma a gente vai conseguir desenvolver raízes duradouras. Atos 20 vai falar o quê? Paulo fala ali uma coisa também que é muito conhecida para todo mundo. Atos 20, 35. É melhor dar do que receber. Mas bem-aventurado é dar, é melhor. É melhor dar, é melhor servir do que receber. Essa foi a vida de Paulo, essa foi a vida de Jesus, sempre dando. E, como consequência, às vezes recebendo, às vezes não. O segundo ponto em que a gente desenvolve a nossa maturidade é que a gente desenvolve a nossa maturidade através do suporte, através da gente suportar o sofrimento. Lembra que eu falei do Hakuna Matata? Vamos ler agora do 8 até o 15. Do 8 a gente já leu, do 9 até o 15. 17, 9 ao 15. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus.
Todas as minhas coisas são tuas, e as suas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus está prestes a ser entregue. Jesus está prestes a sofrer. Fisicamente falando, humanamente falando, ele ia sofrer a maior dor que ele iria sofrer na vida dele humana. Ele ia sofrer a dor da crucificação, ele ia sofrer a dor da morte. E Jesus fala, eu estava aqui, eu vivi isso, eu sei como é difícil, eu os protegi enquanto eu consegui, eu os guardei enquanto eu consegui, e só um se perdeu, que é o filho da perdição, estava se referindo a Judas. E aí Jesus continua a oração. E aí, se fosse do jeito que a gente queria, Jesus poderia falar o quê? Eu vou morrer na cruz, e todo aquele que crê em mim vai para o céu comigo agora. O que Jesus fala? Eu não peço que tire-os do mundo, mas que os guarde do mal. Jesus não fala e não pede para que o nosso sofrimento seja tirado. Jesus sofreu. E Jesus sabe que para a gente desenvolver a nossa maturidade espiritual, a gente precisa sofrer. Jesus sabe que nesse mundo a gente vai sofrer. Jesus sabe que na igreja, no nosso ministério, a gente vai sofrer. Mas só quando a gente entende que através do sofrimento, quando ele é bem direcionado pela ação do Espírito Santo, a gente desenvolve a nossa maturidade espiritual. Seria muito melhor para nós se nós fôssemos o tempo todo protegidos por Cristo, no sentido de que Ele não permitisse que nenhum mal acontecesse a nós. É claro, ninguém gosta de sofrer, irmãos. Ninguém gosta de sofrer. Só que, como eu já falei no começo, é através desse sofrimento. Ele é uma das formas em que a gente desenvolve a nossa maturidade. Eu sempre conto o exemplo, e não vou contar de novo para não ser repetitivo. Quando eu morei sozinho, passei 2 anos morando sozinho. O último desses 2 anos foi o ano que eu mais sofri na minha vida. Eu praticamente entrei em depressão. Estava em outro país, sozinho, sem a minha família, sem ninguém, correndo atrás de um sonho que não estava dando certo, e eu questionava tudo. Questionava Deus, questionava o porquê que eu estava lá, questionava o que eu estava fazendo, qual era o sentido da minha vida, mas foi nesse período de sofrimento em que eu me desenvolvi como homem, como cristão, igual nunca tinha me desenvolvido nos 20 anos anteriores da minha vida. Eu precisei sofrer para amadurecer. E a gente precisa passar por sofrimento. E você, pai de adolescente, você não pode suprir, cobrir tudo aquilo que o seu filho vai passar, senão ele não vai se desenvolver. Ele precisa, por mais que doa, é lógico que... Exemplo, de novo, de filhas pequenas. Eu sei que se minha filha enfiar um pedaço de ferro na tomada, ela vai sofrer de uma forma que ela vai morrer. Então eu não vou permitir que ela faça isso. Mas eu sei que se ela não passar na fase do videogame, ela vai dar um chilique para ela, vai ser o pior dia da vida dela. Mas aquilo vai fazer ela se desenvolver. A gente precisa permitir os sofrimentos, assim como Deus, que é o nosso Pai, permite o nosso sofrimento. Eu sei que é perigoso para minha filha enfiar o dedo na tomada, e eu não deixo ela enfiar o dedo na tomada. Assim como Cristo, assim como Deus, que é o nosso Pai, não permite que a gente sofra além do que a gente pode suportar. Isso está escrito lá em Coríntios. A gente não sofre além do que a gente pode suportar. Você pode estar sofrendo muito, e eu tenho certeza que isso está doendo, mas eu também tenho certeza que assim como Jesus falou na última oração dele, que ele vai te guardar, ele vai estar ao seu lado, mesmo no sofrimento, ele está ao seu lado. Por mais que não pareça, ele está. Isso não quer dizer que você não precise passar por aquilo. Isso não quer dizer que não vai doer.
Isso não quer dizer que você não vai amadurecer, que você não vai criar raiz. Nesse lugar que eu estava sozinho, foi a primeira vez que eu li a Bíblia inteira sozinho. Porque eu estava lá, não tinha amigo, não tinha programação, não tinha para onde ir. Olhava para fora, estava a temperatura negativa, nevando. Não sabia o que fazer. Então o que eu fazia? Ia ler a Bíblia. Ia ler a Bíblia. E amadureci. Na dor, na dificuldade, mas amadureci. A gente precisa entender que os nossos sofrimentos são pequenos se comparados a pessoas que a gente vive no nosso cotidiano. Eu sei que a gente sofre muito, irmão, como eu falei, imagino que você sofra muito, mas você já parou para pensar que a gente está aqui, celebrando um culto de porta aberta, e a gente tem amigos nossos que não podem fazer isso sofrendo perseguição religiosa? A gente vive num mundo aí que tem um mundo em guerra. E a gente não percebe isso. A gente não dá valor às pequenas coisas. E a gente vive como crente imaturo, querendo o tempo todo receber de Deus. A gente precisa ser servo, a gente precisa ser grato, a gente precisa aceitar onde a gente está. Por graças a Ele, porque a gente precisa crer na soberania, que Ele está no controle, não importa o que seja, Ele está no controle. A gente precisa viver dessa forma a gente vai desenvolver a nossa maturidade. Pelo que você está disposto a sofrer? Você pensa nisso? Eu estou disposto a sofrer pelas minhas filhas, eu estou disposto a sofrer pela minha esposa. Pelo que mais? Isso é o básico. Se você não está disposto a sofrer nem pelos seus filhos, nem pelo seu cônjuge, você é muito egoísta. Mas e além disso? Pelo que você está disposto a sofrer? E quando eu falo sofrer, irmãos, eu não estou só falando de dor física. E, aliás, o que eu menos estou falando é de dor física. Sabe o que é sofrer, irmãos? Muitas vezes o que é sofrer é você se dedicar tanto no ministério da sua igreja, igual a gente falou hoje de manhã, que você não tem tempo de ir para casa e tomar banho. Porque você tem que voltar para o culto à noite. Isso é sofrer. A gente está disposto a ser usado por Deus da forma que Ele quer que a gente use? Porque aí o que acontece? Sobrecarrega quem faz isso. Enquanto outros só recebem. A gente precisa estar disposto a sofrer, a dar o nosso tempo, a doar, entender que nem tudo precisa ser do nosso jeito. Para nos desenvolvermos como juventude, nos desenvolvermos como igreja, como corpo de Cristo. A terceira característica que a gente vê é a autorresponsabilidade. João 17, 19. Vamos ler do 19 até o fim, já que até o 26. A partir do... A gente não leu o 18, né? Vamos ler do 18 até o 16 até o 26. A partir do 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como ó Pai está em mim, eu em ti também, e eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Pode parar por aqui. A autorresponsabilidade é a terceira característica, e ela está explícita no versículo 19, em que Jesus fala, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Vocês pararam para pensar nesse versículo? Jesus está falando que Ele se santifica por nós. Mas espera aí. Jesus é Deus. Jesus é santo. E Ele se santifica por nós. Qual que é o objetivo de Jesus nesse versículo? Jesus está mostrando que, por nós, não que Ele precisasse de santificação. Jesus é santo, Jesus não tem pecado, Jesus nunca pecou. Jesus é santo. O que Jesus está mostrando aqui é que aqueles que me seguem precisam de santificação. Então eu vou dar o exemplo. E a partir de mim, eu vou ser o primeiro. Eles vão ser santificados. Assim como foi o batismo de Jesus. Jesus não começou o seu ministério, foi lá e se batizou?
João Batista, quando vai batizar Jesus, fala o quê para ele? Eu não sou digno de amarrar suas sandálias. E Jesus fala, não, me batiza. Porque ele sabia que aquilo era um exemplo. Jesus sabia que ao momento em que ele vivesse uma vida de santificação, que ele vivesse uma vida de oração, em que ele saísse para orar no monte, em que ele agisse como ele agia, ele estava trazendo com ele todos aqueles que o seguiam. Jesus estava assumindo a responsabilidade dele na santificação dos seus discípulos. A gente tem assumido a nossa responsabilidade nas coisas que fazemos ou a gente tem se vitimizado o tempo inteiro? Como a gente tem agido no nosso trabalho? Será que eu não progrido financeiramente? Será que eu não recebo o meu aumento? E a culpa é sempre de quem? É sempre do chefe. A culpa é sempre do outro. O meu casamento não dá certo. O meu casamento a gente briga o tempo inteiro. Por quê? Por culpa do meu marido. Por culpa da minha esposa. A gente sempre joga a culpa para o outro e não assume a nossa responsabilidade. A gente precisa entender que a gente também tem responsabilidade nas coisas em que nós estamos envolvidos. Não estou falando que a culpa é sempre nossa, mas nós temos responsabilidade no ambiente em que nós vivemos, seja qual for, alguns mais, outros menos. Se a gente olha para a nossa igreja, a gente tem 5 pastores, 6 pastores. Muito pastor, graças a Deus por isso. E quando a gente olha para os pastores são os maiores responsáveis pelo andamento da igreja. Sim. Não estou questionando isso. Só que, ao mesmo tempo, os pastores não são os únicos responsáveis pelo andamento da igreja. O pastor Neto é o pastor titular, um baita pastorzão, todo mundo tem certeza disso, todo mundo aqui já conversou com o pastor Neto e ele já lembrou do seu problema há 2 anos depois, e ele lembrou do que está acontecendo com você. Com certeza, todo mundo já passou por isso. Só que ele não é o único responsável pela sua santificação, pela sua comunhão com Deus, pela nossa comunhão como igreja. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. A gente falou nesse assunto hoje na EBD pela manhã. O que acontece no Ministério da Juventude, eu sou o primeiro responsável, porque eu sou o pastor que está que está cuidando dessa juventude. Então eu preciso assumir a responsabilidade sobre isso. Sim, mas eu falo diretamente para eles, e quem tem aula comigo, quem está comigo nas programações sabe, essa responsabilidade não é somente minha. Para as coisas dar certo, a gente precisa fazer junto. Cada um precisa assumir a sua responsabilidade. Porque assim a gente vai caminhar. Porque assim a gente vai crescer. Porque assim a gente vai crescer como igreja. Se a gente ficar o tempo inteiro se vitimizando e colocando a culpa nos outros, a gente não vai se desenvolver a nossa maturidade. A gente não vai criar raiz. Porque aí sabe o que vai acontecer? Vai vir o primeiro vento. E olha como as parábolas bíblicas, olha como a Bíblia como um todo, ela se completa, irmãos. A gente vai ser a casa construída sobre a areia. A casa construída sobre a areia nada mais é do que uma planta sem raiz. Vem o primeiro vento e o que acontece? Ela desmorona. A gente teve o mês da família aqui em maio e o tema foi o quê? Edificando a nossa casa sobre a rocha. É a mesma coisa. A gente precisa ter alicerces, a gente precisa ter fundamentos, a gente precisa ter raízes que nos mostrem a nossa responsabilidade. E, irmãos, cada um de nós, do mais novinho ao mais velho, tem a sua responsabilidade. Cada um de nós tem o seu dom, que deve ser usado para a glória de Deus. Cada um de nós, irmãos, cada um que está aqui, cada um que está nos assistindo em casa, todos nós temos a nossa responsabilidade, todos nós temos os nossos dons, que foram nos dados por quem? Por Deus, porque nós somos o quê? Devedores. Nós recebemos para dar. É isso que a gente precisa. É dessa forma que a gente precisa viver. E por fim, a última característica que a gente tem, está a partir do versículo 22 que eu parei, em que fala, a partir do 21,
a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. A última característica que a gente desenvolve a nossa maturidade é a gente viver para nós e não para o eu. Para que dessa forma a gente seja o quê? Um. Jesus fala, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, eles também estejam em nós. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados no quê? Na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste. A gente vai para o projeto. Aliás, essa semana a gente já vai visitar a cidade para o ano que vem. E a gente prega o evangelho. E a gente sai na rua, a gente distribui folheto. E a gente pega o folheto aí no corredor, no fim do culto, e leva para distribuir. E a gente precisa fazer isso. É nosso dever cumprir o ID. Só que Jesus fala, antes, na última oração dele, pública, antes de ser preso, que para que o mundo conheça ele, o que a gente precisa fazer? Ser um. Se a gente não for um, o mundo não vai conhecer a Cristo. É isso que Jesus está falando. A gente precisa ser um como adolescente. A gente precisa ser um como jovens. A gente precisa ser um como PIB de São Caetano. A gente precisa ser um como igreja cristã, como filhos de Deus. É isso que Jesus está falando. Dessa forma, o mundo vai saber quem nós somos. Eu nunca esqueço, um dos meus primeiros projetos evangelísticos de carnaval, a gente estava conversando com uma pessoa que estava sendo atendida, e a pessoa falou assim, o que vocês trouxeram para a gente é diferente. É diferente, por quê? Porque ação social, a prefeitura sempre faz. Cesta básica, a prefeitura distribui. Mas o que vocês fazem é com amor. É com amor. Aquilo me marcou. Foi um dos primeiros projetos, a gente já está em 15 projetos. Um dos primeiros projetos que eu vi, e eu lembro daquela cena, como se fosse hoje. Porque isso é ser um. É dessa forma, quando a gente está lá no centro da vontade de Deus, pregando o Evangelho, como igreja, fazendo o que Ele pediu para a gente fazer, as pessoas veem, as pessoas sentem. A gente precisa ser um nos nossos relacionamentos familiares. Como que a gente vai conseguir estar na igreja bem, como foi falado hoje de manhã, muito bem falado pelo pastor Wagner, se a nossa família não está bem? A gente precisa começar em casa. A gente precisa ser um em casa. Se a gente for um em casa, a gente naturalmente vai ser um no trabalho. E naturalmente a gente vai ser um onde Jesus quer que nós sejamos, na casa dele. A gente precisa parar de olhar para nós. Isso é sinal de maturidade. Nem tudo ser do nosso jeito. E como eu falei, irmãos, os adolescentes, os jovens que estarão conosco no retiro vão ouvir mais sobre isso, em detalhes. Como a gente faz para criar uma raiz dentro da igreja, estando fora da igreja. Porque Jesus faz o que aqui para nós? Ele não tira a gente do mundo. Ele faz o quê? Nos envia para o mundo. Só que a gente tem que ir para o mundo, mas a nossa raiz não pode estar no mundo. A nossa raiz tem que estar na igreja. E a partir dali, a gente vai conseguir trazer aquelas pessoas que precisam para dentro da igreja. Isso
é maturidade espiritual. E para isso, como eu falei, não precisa e não tem idade que delimita. A gente precisa entender que nós temos qualidade. Olha aqui, irmãos. As meninas cantaram aqui. Foi bonito, não foi? Não foi bonito? Amém? Se não for, depois reclama com a Maeli, ela que organizou. Foi bonito, não foi? Por que... Exemplo. Por que não tem mais vezes? Aí. Quantas meninas aqui com o dom de cantar? E onde estavam os meninos? A gente precisa entender que nós temos dons, que nós fomos capacitados e se colocar à disposição para ser usado por Deus. O você ser maduro espiritualmente, isso o pastor que falou lá no último encontro de casais que a gente teve do ano passado, Mafra, lembrei. Pastor Mafra falou ali também uma outra coisa que me marcou muito. Ele falou, sabe o que, irmãos? E eu já falei isso numa outra pregação, mas eu vou repetir porque tem a ver com o tema e dessa forma a gente encerra. Você abrir mão de você é um ato missional. Por que é um ato missional? Porque quando você abre mão das suas exigências, quando você é maduro espiritualmente o suficiente para entender que o mundo gira além de você, você dá oportunidade para que outras pessoas apareçam. Quando você acha que tudo tem que ser do jeito que sempre foi, você corta pessoas que podem aparecer e fazer diferente. E fazer melhor do que você. E para nós jovens, que achamos que sabemos de tudo, que achamos que no auge dos nossos 15 anos, a gente sabe tudo o que vai acontecer na nossa vida, a gente tem muita maturidade para receber dos mais velhos. Muita maturidade para receber daqueles que construíram tudo isso aqui. Onde a gente estava quando tudo isso aqui foi construído? Onde eu estava quando o pastor Pedro fez tudo o que ele fez pelo reino de Deus? A gente precisa reconhecer que a gente tem muito a aprender uns com os outros. E aqueles que são mais velhos, a gente precisa reconhecer que tem muita gente boa vindo na nossa frente. Muita gente boa que a gente precisa dar espaço. Porque o mundo muda. O mundo evolui. E se a gente não der oportunidade para essas pessoas se desenvolverem, a gente não vai estar sendo missional. A gente viu aqui hoje. A gente viu a Nicole orando. A gente viu os meninos fazendo... Os meninos estavam fazendo a peça, é verdade. A gente viu os meninos fazendo a peça. A gente viu as meninas cantando. A gente tem muito potencial. A gente só precisa de maturidade para entender e dar espaço para aqueles que querem e que devem e que precisam se desenvolver. E aqueles que precisam se desenvolver precisam ter a humildade suficiente de aprender com os mais velhos. É isso que Jesus espera da igreja. É isso que Jesus quer do corpo dele. É isso, desde os mais novos até os mais velhos, sendo um. Quando a gente fizer isso, o mundo vai querer estar aqui dentro. Quando a gente fizer isso, não sou eu que estou falando. Jesus falou. Quando a gente fizer isso, quando a gente viver dessa forma, o mundo vai ver e vai querer estar aqui. É isso que a gente precisa. E, como eu sempre falo, eu sou o primeiro. E agora eu quero orar. Eu quero orar e eu sou o primeiro que me coloco aqui, falando que eu preciso aprender mais com os mais velhos, eu preciso aprender mais com o pastor Wagner, eu preciso aprender mais com o pastor Neto, eu preciso aprender mais com o pastor Pedro, eu preciso aprender mais com todos os que são mais velhos, independente do que se são pastores ou não. Eu sou o primeiro que falo isso. Essa semana eu falei no WhatsApp com o pastor Wagner, perguntei, pastor Wagner, como faz para ter essa calma?
E ele falou, por isso que eu não tenho gastrite. Eu falei, você quer a minha, pastor? Ele sabe, é prova disso. 34 anos com problema de pressão e problema de estômago. Preciso amadurecer. Preciso aprender. E preciso dar oportunidade para que esses mais novos apareçam. E todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa agir dessa forma. E é isso que eu quero orar agora, irmãos. Eu quero orar e eu quero pedir para todo mundo que reconhece que precisa ser mais maduro espiritualmente, todo mundo que quer que o Espírito Santo quebrante o seu coração para que você haja de uma forma pensando menos em si e mais no nós, se coloque diante de Deus, assim como eu me coloco nessa oração. A gente precisa quebrantar o nosso coração. E eu quero que todo mundo que tem esse desejo, que sabe que pode ser usado, mas que também sabe que precisa aprender, que precisa ser humilde, que precisa amadurecer, se coloque de pé junto comigo para a gente orar. Você que entende e reconhece isso, se coloque em pé para que eu ore por você nesse momento. É isso o que Jesus espera da gente como igreja. É isso que Jesus espera de nós como seus filhos. Que entendemos a nossa identidade na cruz. E agora a gente precisa criar raiz. O retiro, irmãos, é ótimo. O retiro é maravilhoso. O retiro, a gente é quebrantado pelo Espírito Santo, mas aquilo dura 3 dias. A gente precisa disso no nosso dia a dia. E para que a gente se desenvolva, a gente precisa um dos outros. Não adianta sobrecarregar uns. A gente precisa junto olhar para frente. Senhor, muito obrigado por cada vida aqui em pé. Muito obrigado porque nós temos certeza que isso é agir do Teu Espírito. Muito obrigado porque cremos, como foi dito, que o Senhor é soberano. E mesmo nas dificuldades, mesmo nos problemas, mesmo em tudo aquilo que cada irmão aqui possa estar enfrentando, o Senhor está presente. Muito obrigado, porque esses sofrimentos, por mais que difíceis, eles desenvolvem o nosso caráter. Eles nos tornam mais maduros. E é isso que eu te peço, Senhor. Que a gente, como igreja, que a gente como juventude, que a gente como adolescentes, que a gente como jovens, como PIB de São Caetano, a gente possa olhar uns para os outros, abrindo mão de nós, abrindo mão do eu, olhando pelo nós. Que Teu Espírito incomode cada coração, cada pessoa aqui, como foi dito, desde o mais novo até o de mais idade. Que a gente se sinta útil no Teu reino, Senhor. Que a gente possa encontrar o nosso lugar, que é diante de Ti, glorificando o Teu nome. É para isso que fomos criados. É para isso que estamos, é para isso que somos casados, é para isso que estamos nessa igreja, para sermos usados por Ti. Que o Senhor quebrante cada coração. Que o Teu Espírito avive cada coração aqui. Que a gente possa sair dessa noite fortalecido, mas que isso não pare nessa noite, que isso não pare no retiro, que isso seja o nosso dia a dia, que seja isso todo o nosso domingo, todo o nosso sábado nas programações que temos na igreja. Que a gente viva de acordo com a Tua vontade para as nossas vidas. E que, como foi dito, isso transborde nas nossas famílias. Que isso transborde nas nossas casas. Que isso transborde na criação dos nossos filhos. Que a gente tenha a sabedoria que vem de Ti para criar, educar os nossos filhos. Que a gente tenha a sabedoria de Ti para saber lidar com o nosso esposo, para saber lidar com a nossa esposa. Porque tudo isso exige maturidade. Transborda isso no coração de cada um aqui. Somos pecadores, somos falhos, somos devedores, mas cremos que pelo Teu poder somos capazes, Senhor. Capacita. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.